Sejam todos bem-vindos, amigos e amantes da programação neurolinguística. Este é o novo Mindset. E no programa de hoje, vamos ao leitura comentada. Estamos eu e você lendo Alice no País das Maravilhas. Eu não preciso dizer que esse livro é fantástico. Não preciso dizer porque, se você está acompanhando até então, você vai ver, você teve já algumas sacadas, você já teve alguns insights. Se você não teve, este é o episódio número 4. Se você não teve, volta, pega os anteriores, depois você volta nesse daqui, porque é uma história pra lá de interessante. E eu quero pedir uma coisa pra você agora. Se você ainda não deu um like, dá um like nesse vídeo aqui, antes que você esqueça, antes que você se interta aqui com o programa. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal O Novo Mindset para receber todas as atualizações, receber todas as dicas e receber esse conteúdo riquíssimo que eu produzo aqui para você. Praticamente toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. Dá um like aqui, que isso ajuda pra caramba. E sem mais delongas, Marcelo, vamos ao episódio 4 do Leitura Comentada Alice no País das Maravilhas. Esse livro, logicamente, está em domínio público. Eu tenho que dizer isso pra você. E nós não temos pressa nenhuma de terminar essa obra. Por qual motivo? Porque esse livro, ele é um tratado de filosofia, mas especialmente, ele merece ser degustado, palavra por palavra. E se a gente não entendeu, a gente volta. Se a gente leu errado, a gente volta também, a gente continua lendo. Eu não sou o melhor leitor, eu leio algumas palavrinhas erradas, você já deve ter percebido, e às vezes eu dou algumas travadinhas. Eu ainda vou falar sobre isso pra você. Não no episódio de hoje, vai ficar um pouco mais pra frente de um problema de infância que eu tive com leitura. Mas esta leitura, ela é pra lá de fantástica, pra lá de incrível, tem muitos insights. Então, leitura comentada, ele vai degustar palavra por palavra, e se a gente precisar ficar bastante tempo numa só, a gente vai ficar, porque a gente quer extrair o melhor de cada uma delas. Então vamos lá, pro capítulo 4, o coelho manda Bill o lagarto. Bill o lagarto, tá aparecendo um personagem novo aqui. Esse personagem, ele é o Bill. Eu não conheço o Bill, a gente já vai entender. Eu vou deixar passando aqui alguns slides para você se inspirar com Alice, porque é bastante interessante o que a gente tem aqui. Vamos lá. Era o coelho branco, voltando vagarosamente, olhando ansiosamente para trás, como se estivesse perdido algo. Alice ouvia-o, resmungando consigo mesmo. A duquesa, ó minhas queridas patas! Ó minhas queridas patas, é isso que ele falou? Ó minhas queridas patas! Ó minha pele e bigode! Ela irá me executar tão certo quanto os furões são furões. Ela irá me executar tão certo quanto os furões é furões. Questão de lógica, muito lógico nisso, né? Onde posso tê-los derrubado? Eu queria saber. Esse coelho, ele é meio maluco mesmo, então ele chegou aqui correndo atrás de sei lá o que, tentando fugir desta tal de duquesa. Alice adivinhou no mesmo momento que o coelho estava procurando pelo leque, e o par de luvas brancas, e ela muito naturalmente começou a ajudá-lo na procura. Mas os objetos não estavam por lugar nenhum à vista. Tudo parecia ter mudado desde que ela nadara no lago. Ela nadou no lago. Lembra que esse lago aqui era aquele lago de lágrimas que ela nadou? Então, acontece. Essa história, ela é muito maluca. Já me disseram essa semana que essa história, o livro, ele é mais maluco ainda do que o filme. É uma confusão aqui que vai acontecendo, mas agora aqui é uma confusão proposital que o autor Lewis Carroll fez. E essas ilustrações que estão passando aqui, que eu compartilho com você, são ilustrações do livro original, feito por ele, à mão. Eu acho que feito a nanquim, muito legal. Então, lembrando que ela tinha nadado num lago, né? Lembra do episódio 2? Ela nadou no lago das próprias lágrimas. Logo o coelho percebeu Alice, que procurava pelas luvas. O coelho notou, viu ela lá, e disse em tom enraivecido:
Oh, Mary Ann, você está fazendo aqui fora? Oh, Mary Ann, você está fazendo aqui fora? Vá já para casa, já, e traga-me um par de luvas e um leque, rápido, já! Que coelho mandão. Mary Ann, ele tá chamando a Alice de Mary Ann, talvez ele se confundiu. Será? E Alice estava tão assustada que percorreu na direção que ele apontava, sem tentar explicar-lhe o erro cometido. Ela não é Mary Ann, ela é Alice. Coelhinho, ela é Alice. Ele tomou-me por sua empregada, a menina dizia para si mesma, enquanto corria. Ele achou que ela era Mary Ann. Mary Ann acho que é a empregada do coelho, né? Esse coelho tem empregada. Olha que interessante, mas como é que a Alice sabia? Como é que a Alice sabia que o coelho tem uma empregada? Eu não sei dizer, mas aparecendo um outro personagem, apareceu essa própria Mary Ann também, é um outro personagem, mas vamos ver onde que vai chegar aqui. Vamos ver onde que vai chegar. Só voltando a página. Como ele vai ficar surpreso quando descobrir quem eu sou? Mas seria melhor pegar seu leque e suas luvas. Isso é, se eu puder encontrá-los. Ao falar essas palavras, Alice chegou numa bonita casinha, na porta da qual havia uma placa de latão bem brilhante com o nome C. Branco. Gravado. Ela chegou, ela andou um pouquinho, ela chegou nessa porta, nessa casa bem bonita, uma casinha. Será que era uma casinha grande? Acho que não devia ser. Ela entrou sem bater, então não era grande. Então ela entrou sem bater, então a casinha... Quer dizer, na verdade ela é grande, ela não era uma casinha pequena. E subiu apressadamente as escadas, com muito medo de que pudesse encontrar a Mary Ann verdadeira e ser expulsa da casa antes de encontrar o leque e as luvas. Que estranho isso parece, Alice, disse para si mesma. Receber ordens de um coelho. Imagine Dinah dando-me ordens. A Dinah é a gatinha dela. Imagine se a Dinahzinha lá desse ordem para elas. Ela tá recebendo ordem de um coelho agora. Ela ficou um pouquinho indignada. Ela começou a imaginar o que poderia acontecer. Miss Alice, venha cá e apronte-me para a sua caminhada. Já vou 1 minuto, ama, mas eu tenho que cuidar deste buraco de rato até Dinah voltar e ver se o rato não foge. Ela tava já viajando, Alice. A Alice já tava pensando como seria se a própria Dinahzinha lá fosse. Eu acho, Alice continuou, que eles não iriam deixar Dinah ficar em casa se ela começassem a dar ordens desse jeito. Que eles, né? Eu não acho que eles ela talvez tá se referindo aqui aos pais, né? Se a própria Dinahzinha, a gatinha, começasse a fazer isso. Então eles não deixariam porque como a reflexão aqui da Alice, né? Os animais não dão ordens nos pais, não dão ordens. Essa ilustração é bem legal, essa aqui do Chapeleiro Maluco. Eu acho que a gente não chega nessa, a gente não chega hoje nesses detalhes aqui não, mas eu tô doido pra começar pra ver essa parte. Nesse instante, a menina percebeu que estava dentro de um pequeno quarto arrumado com uma mesa, uma vitrine e sobre ela, como Alice desejava, um leque e 2 ou 3 pares de luvas brancas limpas. Ela queria e aconteceu, ela desejou e chegou, recebeu lá. Ela apanhou o leque e um par de luvas e já estava deixando o quarto quando seus olhos caíram sobre uma garrafa que estava perto da janela. Não havia nenhuma etiqueta, desta vez com as palavras beba-me. Lembra que numa outra situação aqui, a Alice ela foi lá e encontrou uma garrafinha escrito beba-me. Isso daqui tava lá no episódio 1. Vai lá no episódio 1 que tava falando lá. Então aí ela encolheu, esticou, aconteceu um monte de coisa com ela e ela agora, ela viu, né? Ela não havia nenhuma etiqueta dessa vez com as palavras beba-me, mas no entanto, ela desarrolhou e colocou-a nos lábios. Esse óculos, gente, esse óculos não dá certo. Eu troquei para ver se eu enxergava melhor, se eu podia ver melhor, mas eu tive que
voltar agora ao original. Melhor agora. Então vamos lá, continuando aqui a história. Eu sei que algo interessante vai certamente acontecer. Ela disse para si mesma. Eu sei que algo interessante vai acontecer aqui mesmo. Por que, Alice, você tá pensando desse jeito? Que algo interessante vai acontecer? Sempre que eu bebo ou como alguma coisa por aqui, sempre que eu bebo ou como alguma coisa por aqui nessa terra, sempre, ela usou sempre. O que quer dizer sempre? Sempre é uma generalização, é tudo, né? Sempre que eu como, sempre que eu faço alguma coisa acontece isso. Então todas as situações, às vezes a gente usa essa palavra sempre, mas não necessariamente a gente quer dizer que é sempre. Às vezes a gente quer dizer que é de vez em quando, ou algumas vezes, mas a gente generaliza e fala que é sempre. Às vezes sempre não é sempre para nós, mas a gente fala que é. Então eu vou ver o que esta garrafa faz. Eu espero que me faça crescer novamente. Eu estou realmente cansada de ser essa coisinha. Ah, lembra aqui, ela tá, Alice nesse ponto, ela tá do tamanho de um rato, tá lá do tamanhozinho. Se você olhar aqui nas imagens que passa aqui de vez em quando, você vai ver que ela tava nadando lá junto com o rato no marzinho de lágrimas delas. Então, isso quer dizer que ela talvez, bebendo agora essa nova garrafa, ela vai ficar grande. Quem sabe? Por que não? Por que não ela poderia ficar grande agora? Mas vamos continuar. E a bebida fez efeito de verdade, e muito mais rápido do que Alice esperava. Antes que ela tivesse bebido metade da garrafa, percebeu sua cabeça pressionando contra o teto, e então teve que parar para salvar seu pescoço de ser quebrado. Então teve que parar para salvar seu pescoço. Ah, ela estava na toca do coelho, agora há pouco a gente falou, na casinha do coelho, então a casinha do coelho ela realmente é pequena. Mas a Alice, ela estava pequena mesmo, ela tinha entrado numa casa pequena porque ela tinha tomado aquela poção lá no episódio anterior, no 2, se eu não me engano, foi no 2. Então ela tinha ficado pequenininha, então a toca do coelho, ela é de verdade pequenininha. Suficiente. Ela rapidamente deixou de lado a garrafa, dizendo para si mesma: é o suficiente. Eu espero não crescer mais, porque se isso não acontecer, eu não vou poder sair pela porta, que ela tinha entrado numa portinha lá, que ela só conseguiu entrar porque ela estava pequena. Eu queria não ter bebido tanto. Nossa, era muito tarde para desejar isso. Nossa, isso aqui é o narrador que tá falando. Ela continuou crescendo e crescendo e logo precisou ajoelhar-se no chão. Em outro minuto, não havia nem mesmo um quarto para isso, e ela tentou deitar-se como um cotovelo contra a porta e o outro braço sobre a cabeça. Ela tentou um cotovelo, o braço sobre a cabeça, ela tentou fazer um contorcionismo aqui. Alice continuava a crescer, e como último recurso, ela colocou um braço para fora da janela e um pé para dentro da chaminé, dizendo para si mesma: agora eu não posso fazer mais nada, o que quer que seja que aconteça. O que vai ser de mim? O que vai ser de você, Alice? Olha, mas essa menina é meia tonta. Ela vê as coisas, né, assim, e ela toma, só porque, a primeira vez, só porque estava escrito beba-me. Agora não estava escrito beba-me, mas mesmo assim, Alice foi lá e bebeu. E aconteceu o que aconteceu aqui. Essa ilustração, infelizmente essa ilustração não tá nem aqui, essa ilustração ela tá lá toda encolhidinha aqui no livro, né, com uma mãozinha pra fora, e ela tá assim, meio que deitada assim, deitada desse jeito, né, desse lado aqui, colocando a mão lá pra fora assim. Vou ver se eu consigo trazer da próxima vez pra vocês. Felizmente para Alice, a pequena garrafa mágica já fizera todo o seu efeito. Parece que as poções mágicas, né, não são assim, né, eu vou tomar um pouquinho que faz pouquinho efeito. Tomou uma golada, né, ou tomou um golinho, né, já faz todo o efeito que tinha que acontecer. Não é assim, tomou uma gota, já acontece tudo. Não é assim, vou tomar só um pouquinho para fazer só um pouquinho, não. Parece que é assim que as coisas funcionam aqui. Mas era bem desconfortável. E ela não cresceu mais. Já fez todo efeito, ela não cresceu mais, parou por enquanto. Ainda era bem desconfortável.
e parecia não haver nenhum tipo de chance de ela sair do quarto novamente. Tá travada, entalada no próprio quartinho do coelho. Não adianta se... Não admira que se sentisse infeliz. Era bem melhor em casa, pensou a pobre Alice. Quando você sai por uma aventura, pensando aqui, né? Quando você sai por uma aventura e aí você pensa, né? Você saiu da sua zona de conforto, aí você vai pensar assim: era bem melhor em casa, pensou Alice. Ninguém fica crescendo e diminuindo e recebendo ordens de ratos e coelhos. Eu quase desejo não ter entrado na toca do coelho. Eu quase. Quer dizer que ela tá meio arrependida. Ó, isso daqui é uma metáfora bem interessante. Era bem melhor em casa, pensou a pobre Alice. Ninguém fica crescendo e diminuindo e recebendo ordens de ratos e de coelhos. Isso aqui é a vida, gente. Quando a gente sai para trabalhar, a gente é criança, a gente vive em casa, é muito confortável você ficar lá em casa, na sua casa, com todos os seus brinquedos, todas as suas coisas, né? É bem melhor em casa, né? Ninguém fica te mandando, te dando ordens, como acontece no seu trabalho. Você não fica passando por perrengues, você não fica passando por tudo que você tem que fazer, que você tem que viver, assim. É uma questão de sair do nosso mundinho. Isso é o que a gente cansa de dizer sobre a ordem, sobre a zona de conforto. Sobre a zona de conforto, ela é demais confortável pra gente ficar lá. Então, por esse motivo, a gente tem que viver fora dela, a gente tem que se aventurar, a gente tem que escolher outros caminhos. E aí, como ela fala aqui, mas ela não desejou, quem quase não concluiu. Então, será que quando a gente quase deseja não ter ido trabalhar, ter crescido, eu quase não desejo ter crescido e conquistado tudo isso, porque eu ficaria lá na minha zoninha de conforto, lembrando que para muitos não existe essa opção. Não existe essa opção de você quase sair para trabalhar. Porque mesmo quando você leva uma vida, você cresce, você não sai de casa, a vida ela não é a mesma. Não é a mesma quando você era criança. Quando você era criança é uma coisa, você cresceu é outra. Por mais que você não saia de casa, você continue morando com seus pais, vai ser diferente. Então faz todo sentido quando a gente enfrenta o mundo. Quando a gente enfrenta o mundo e aí a gente vai desejar muito voltar para casa, mas a casa ela nunca vai ser mais a mesma, porque o tempo passou. E quando o tempo passa, meu amigo, minha amiga, quando o tempo passa as coisas são realmente diferentes e não faz mais sentido continuar. E a gente fica quase pensando que a gente não gostou de ter feito as escolhas que a gente fez. Eu quase desejo não ter entrado na toca do coelho. Mas é tão curioso saber esse tipo de vida. É tão curioso viver uma vida diferente, uma vida nova, uma vida de desafios. É tão curioso sair de casa e enfrentar o mundo, ir pra luta, conhecer pessoas, ver gente, viajar, arrumar um novo trabalho. Tanta coisa a gente pode fazer fora da nossa casa e às vezes a nossa casa pode ser até mesmo o nosso trabalho. O nosso trabalho pode ser o que a gente chama de casa, porque a gente está muito acostumado. Mas às vezes é importante a gente aprender a sair de casa, de verdade. Quando a gente sai de casa, a gente vive um pouco mais, a gente vive diferente, a gente pode viver uma vida até maravilhosamente boa. Mas é isso, mas é tão triste e curioso saber esse tipo de vida. Eu queria saber o que pode ter acontecido comigo. Quando eu lia contos de fada, ficava imaginando que tipo de coisas nunca acontecem e agora estou aqui, no meio de um. Eu queria só ficar lendo contos de fadas, né? Continuando o nosso papo aqui. Eu queria só ficar levando a minha vida lá, minha vida de criança lá, mas agora eu cresci. E agora eu me vejo, né? Eu queria ler essas histórias de aventuras e agora estou no meio de uma aventura. Deveria haver um livro escrito sobre mim. Deveria sim, pronto, tá vendo uma boa reflexão aqui. E Alice falou, ela voltou, né? Ela voltou, você lembra quando ela tava caindo lá naquele abismo? Ela tava caindo.
E aí ela começou a pensar, ó vida, ó céus, ela começou a pensar por que estava acontecendo isso com ela. Ela começou a se revoltar, né? E ela começou a pensar que o mundo girava em torno dela. Deveria haver um livro escrito sobre mim. Deveria sim. E quando eu crescer, eu vou escrever um, mas eu já cresci. Ela continuou. Deveria haver um livro escrito sobre mim, e quando eu crescer, eu vou escrever um, mas aí eu já cresci. Ela continuou com uma vozinha triste. Não há mais espaço para eu crescer aqui. Não há mais espaço para eu crescer aqui. Tela de papo reto. Essa tela eu chamo de papo reto quando eu fico aqui. E quando eu faço assim, quando eu trago para modo de leitura, é o modo de leitura. Mas o papo reto é quando a gente troca uma ideia, a gente reflete sobre algumas coisas. Então aqui, minha gente, continuando a nossa reflexão, não há mais espaço para eu crescer aqui. Crescer no que eu estou. Crescer aonde eu cheguei. E quando não há mais espaço para eu crescer aqui, eu preciso mudar. Eu preciso ir para outro lugar. Eu preciso sair de casa. Eu poderia escrever um livro quando eu sair de casa, mas eu já cresci. Então aqui fala um pouco da criança que se tornou adulto, da criança que quer crescer, da criança que precisa crescer. E ela tem que sair de casa também, porque não há mais espaço para eu crescer aqui. E também essa metáfora está falando sobre o lugar lá onde ela estava, né? Lembrando que ela estava na casinha, do coelho, que ela tomou a poção lá e ela cresceu. Mas vamos continuar. Mas então, pensou Alice, eu não vou nunca ficar mais velha do que eu sou agora. Eu não vou nunca ficar mais velha do que eu sou agora. Isso é o confronto, de qualquer maneira, nunca ficar velha. Então, ter sempre que estudar. Eu não gostaria disso. Já pensou sempre ter que ir para a escola? Ela estava começando a pensar que, se ela ficasse mais velha, ela teria que ir para a escola. E teria que ir para a escola não estava nos planos dela. Ah, sua bobinha, ela respondeu para si mesma. Como você quer estudar aqui? Afinal, esse quarto já está tão pequeno para você, quanto mais para livros de escola. Sucesso, não precisa ter livro então, ela estava no quartinho dela, mas... Como a nossa mente ela pode ser tão pequena entre nós mesmos, entre aquilo que a gente faz, entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente se limita. Às vezes a mente nos limita. Limita sim. Nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente acredita e nas coisas que a gente valoriza. Isso aqui é muito importante. E quando isso acontece, esse quarto já está tão pequeno para você, essa mente já está tão pequena e ela não te cabe mais, você não consegue mais crescer. E aí, não cabe espaço, você não consegue mais crescer aqui. E você não tem espaço, é tão pequeno para você que quanto mais livros de escola, não cabe mais nada, você tem que abrir, você tem que sair, você precisa ir para outros mundos, você precisa sair de casa, você precisa viver, você precisa buscar novas aventuras. E aí vai caber mais livros dentro do seu quartinho, dentro da sua casa, porque conteúdo, minha gente, conteúdo, senhoras e senhores, conteúdos é muito bom. Talvez vocês escutem um pouco de barulho de chuva. O meu estúdio, ele não é acústico, logicamente. Ele não é acústico, então... E tá começando a chover aqui em Guarulhos. E pode ser que chova bastante, dizem a meteorologia, mas vamos continuar aqui na nossa leitura porque tá ficando demais interessante. Então ela continuou fingindo que perguntava de um lado e respondia de outro, até que alguns minutos depois ela ouviu uma voz lá fora e ficou atenta. Marianne! Marianne! Dizia a voz. Traga-me minhas luvas imediatamente! Então ouviu-se passadas na escada. Alice sabia que era o coelho vindo procurar por ela. A menina temia tanto que começou a chacoalhar a casa, quase que esquecendo que ela agora era quase 1000 vezes maior do que o coelho. Quase 1000 vezes maior.
Nossa, gente, se você é um coelho e aí você dobra de tamanho, né? Você é 2 coelhos. Se você é 3 coelhos, você é 3 vezes um coelho. Talvez uma pessoa seja 4 vezes um coelho, não sei. Pode ser. Pode ser. Como seria 1000 vezes? Nossa. Ela pensou e pensou muito grande agora. Talvez seja do tamanho daqui até a Lua. Talvez ele queira dizer exatamente isso. Chacoalhar a casa, quase não, que agora era quase 1000 vezes que o coelho. E não havia razão para temê-lo. Ela era grandona, né? O coelho era pequenininho. Então aqui, essa frase, ela mostra, né? O tamanho, né, da moral. Não o tamanho físico, mas o tamanho da moral. Essa frase quer dizer que ela está mostrando o tamanho da moral, o tamanho da coragem que ela tinha relacionado ao coelho. Então ela não precisava mais temer absolutamente nada. O coelho chegou até a porta e tentou abri-la. Mas como a porta abria para dentro, o cotovelo de Alice estava contra ela, nada aconteceu. Nada conseguiu. A menina ouviu uma vozinha, baixinho, dizendo: então eu vou dar a volta e entrar pela janela. Uma vozinha. Uma voz bem pequenininha, é uma vozinha. E então... isso você não vai fazer, pensou Alice, e depois de esperar que o coelho pudesse entrar estar embaixo da janela, ela repetidamente esticou a mão e tentou apanhá-lo, fazendo um movimento no ar. Ela foi lá e tentou puxar, colocou a mão para fora, já estava para fora, né, e puxou. Ela não pegou nada, mas ouviu um pequeno grito e uma queda, e um barulho de vidro quebrando, de onde ela concluiu que provavelmente o coelho caíra em uma estufa, ou algo do tipo. Em seguida, uma voz irada, era uma vozinha, agora é uma voz irada, do coelho. Pat, Pat, onde está você? E então uma voz que ela não ouvia ainda, disse, uma voz nova. É um personagem novo que acabou de chegar aqui. Eu estou aqui colhendo maçãs, meu senhor. Meu senhor. É meio assim, né? Senhor. Senhor. Tem um O e R aqui na frente. Colhendo maçãs, certamente, retrucou o coelho nervosamente. Aqui, venha me livrar-se disso. Sons de mais vidros quebrando. O que ele está quebrando? Agora diga-me, Pat, o que é isso na janela? Com certeza é um braço, meu senhor. Ele pronunciava Posso eu pagando um mico aqui. A-R-R-U-M. Arum. Sei lá o que é isso. Um braço? Seu ganso burro. Esse personagem, esse Pat aqui é um ganso. Seu ganso burro. Quem já viu um desses tamanho? Ele toma toda a janela. Com certeza, meu senhor. Mas que é um braço? Isso é. Com certeza, mas que é. Não deu o braço a torcer. Olha o trocadilho. Não deu o braço a torcer. Bem, de um jeito ou de outro, vá e tire-o de lá. É um braço só, né? Vai lá e tira. Houve um grande silêncio. Depois disso, com alguns cochichos, de vez em quando, tipo... Certo, eu não gosto disso, meu senhor. Nadinha, nadinha. Faça o que eu mando, seu covarde. No fim de uns minutos, Alice esticou a sua mão novamente e fez outro movimento no ar. Dessa vez foram 2 gritinhos e mais som de vidro quebrando. Quantas estufas tem lá? Pensou Alice. Quantas estufas tem lá? Pensou Alice. Eu gostaria de saber o que eles vão fazer para puxar-me para fora da janela. Ela não consegue, né? Como que eles vão conseguir fazer isso, puxá-la para fora da janela? E o que será que eles vão poder? Tenho certeza que eu não quero ficar aqui por muito tempo. Ela pensou por algum tempo. Ela não quer ficar lá, mas como é que ela tá querendo saber como que eles vão puxar, mas ela não quer ficar lá. O que eles vão fazer? Sei lá. Ela esperou por algum tempo sem ouvir nada mais. Por fim, ouviu um barulhão de rodas e uma carroça, e o som de muitas vozes falando juntas. Ela conseguiu
Pera. Volta. Faz sentido voltar. Ela esperou por algum tempo, sem ouvir nada mais. E por fim ouviu um barulhão de rodas de uma carroça e o som de muitas vozes falando juntas. Uma carroça chegou e muitas vozes. Ela conseguiu compreender as palavras. Onde está a outra escada? Por quê? Eu só trouxe uma, Bill pegou a outra. Eu só trouxe uma, Bill pegou a outra. Bill, traga minha escada aqui, rapaz. Aqui coloque-as num canto. Não amarre-as juntas primeiro. Nossa. Eles irão fazer bem o bastante. Não seja curioso. Aqui, Bill. Agarre esta corda. O teto aguentará. Cuidado com a telha solta. Lá vem ela. Está caindo. Baixem as cabeças. Um barulho de coisa quebrada. Baixem as cabeças. Aí aconteceu alguma coisa. Caiu alguma coisa aqui. Um barulho de coisa quebrada. Agora o que aconteceu? Foi Bill, eu acho. Quem vai entrar na chaminé? Eu não. Vai sim. Eu não vou também. Bill foi escolhido para descer. Aqui, Bill. O patrão diz que você é quem vai descer pela chaminé. Quem é esse Bill? Quem são essas pessoas que chegou? Chegou numa carroça. Outra escada, por quê? Uma carroça e o som de muitas vozes falando juntas, onde elas têm esse Bill também. Este Bill. Então Bill vai descer pela chaminé, certo? Pensou Alice consigo mesma, ela devia estar pertinho dessa chaminé. Eles colocaram tudo para cima do pobre Bill. Eu não gostaria de estar no lugar dele, eu senti compaixão do Bill. Esta lareira é estreita, mas para dizer a verdade, eu acho que posso chutar um pouco. Ela tava com o pé na lareira, né, gente? Isso aqui tava acontecendo. E eu não tava no lugar desse Bill. Esse Bill eu acho que não sobrou muito pra ele, né? Esse Bill, elas abusavam, né? Abusam desse coitado desse Bill, né? E esse episódio aqui ele fala sobre esse Bill. Ela puxou seu pé o mais longe possível da chaminé e esperou até ouvir o pequeno animal. Alice não conseguia imaginar que tipo ele seria. Entrando no buraco da lareira, então dizendo para si mesmo, este é Bill. Ela deu um brusco chute e esperou para ver o que acontecia. A seguir. E o que ela ouviu foi um coro geral de Aí vai Bill! Aí vai Bill. Aí vai Bill. E depois a voz do coelho. Segure ele! Você aí na cerca! Então silêncio. E depois uma confusão de vozes. Suspenda a cabeça dele! Brand agora. Brand é um nome aqui. Não o estrangule. Como foi isso? Como foi isso, companheiro? O que aconteceu com você? Conte-nos sobre isso. Esse Bill a gente não queria estar na pele dele. Por último, veio uma vozinha débil, chiada. Este é o Bill, pensou Alice. Veio uma vozinha chiada. E esse é o tal do Bill. Bem, eu não sei muito bem. Quero mais não. Estou melhor agora, mas um bocado confuso para contar para vocês. Tudo que eu sei é que alguma coisa veio até mim como se fosse um boneco de mola, e eu fui para cima como um foguete. Este é o Bill, pensou Alice. Pô, essa parte aqui eu não entendi bem. E Alice, depois de esperar do coelho... Peraí que avançou sem querer. Então, veio essa vozinha chiada que ela falou tudo isso e depois de uma certa confusão de voz suspensa a cabeça de Daily Brand agora, isso daqui. Uma vozinha débil chiada. Esse é o Bill, pensou Alice. Bem, então aqui é o Bill falando. Eu não sei muito bem, quero mais não. Tá bom. Você fez isso mesmo, velho companheiro, disseram os outros. Nós precisamos derrubar a casa, disse a voz do coelho. A voz do coelho é a voz do coelho branco lá, né, que chegou. E Alice gritou tão alto quanto pôde.
Se vocês fizerem isso, eu mando a Dinah atrás de vocês. Se vingou de modo hard. A Dinah era a gatinha delas. Houve um silêncio de morte. No mesmo instante, Alice pensou consigo mesma. Eu gostaria de saber o que eles vão fazer a seguir. Se eles tiverem algum juízo, vão tirar o teto da casa. Depois de uns minutos ou 2, eles começaram a se movimentar novamente e Alice ouviu o coelho dizendo: Um carrinho cheio é o suficiente. Depois de um minuto, começaram... O que eles estão tramando aqui, minha gente? Um carrinho cheio de quê? Pensou Alice. Eu também pensei igual ela. Mas ela não teve tempo para ficar na dúvida, pois no momento seguinte, uma chuva de pequenos seixos veio bater na janela, alguns deles machucando seu rosto. O que são seixos, gente? Eu fiquei na dúvida agora. Seixos será que são tipo pregos, taxinhas, alguma coisa assim? Eu vou dar um basta nisso, ela pensou. Alice gritou. É melhor vocês não fazerem isso novamente, o que produziu outro silêncio de morte. Alice percebeu com algumas surpresas que os seixos estavam todos se transformando em pedaços de bolo ao caírem no chão. Os seixos, essa coisa tá me parecendo estranha, gente. Tá me parecendo legal também. Vamos pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu abrir o Google aqui. Eu quero saber o que é seixo porque essa coisa tá ficando legal. Seixos. Aqui quem sabe faz ao vivo, né? Seixos. Eu não vou mostrar pra você, mas você vai saber. Ah, seixos são pedrinhas, Chama-se seixo todo fragmento de mineral ou de rocha menor do que um bloco ou rocha e maior do que um grânulo. É mais do que um grãozinho, só que é menor do que um bloco. E que na escala de Wonthorst, um amplo uso em geologia, corresponde ao diâmetro maior do que 4 mm ou 64 mm. Também tem uma padronizaçãozinha aqui. Então seixos é uma pedrinha. Então seixos é uma pedrinha. Então, e ela viu que esses seixos estavam se transformando em bolos. Olha que legal. Alice percebeu com alguma surpresa que os seixos estavam todos se transformando em pedaços de bolos ao caírem no chão, e uma brilhante ideia veio à sua mente. Se eu comer um desses pedaços do bolo, olha a brilhante ideia, de lá vem. Se eu comer um desses pedaços do bolo, ela pensou, com certeza acontecerá alguma mudança em meu tamanho. E como não vai poder me fazer ficar ainda maior. Toma cuidado, vai mudar, ela vai ficar pequena, grande, sei lá, ela vai crescer. Deve me fazer diminuir, eu suponho. Alice tá comendo as coisas. Gente, não coma as coisas sem saber, tá? Principalmente pedrinhas. Principalmente, não coma as coisas e não beba as coisas sem saber. Principalmente quando você encontra uma garrafa escrito beba-me. Beba-me. Não beba. E quando alguém atacar em você pedrinhas, seixos, como eles dizem aqui, e essas pedrinhas seixos virarem bolinhos, também não coma. Não vai dar bom. Então ela engoliu um dos pedaços e foi maravilhoso descobrir que começava a diminuir instantaneamente. Tão logo ficou pequeno o suficiente para passar pela porta. Alice saiu correndo da casa e encontrou um grupo de pequenos animais e pássaros esperando lá fora. O pobre pequeno lagarto, Bill era um lagarto, olha, estava no meio sendo seguido por 2 porquinhos da Índia, que lhe davam algo em uma garrafa. Todos correram em direção a Alice, mas ela fugiu o mais depressa que pôde e logo pôde encontrar-se salva em uma densa floresta. A primeira coisa que eu tenho que fazer, disse Alice para si mesma enquanto vagueava pela floresta, é crescer até o meu tamanho normal outra vez, e em segunda coisa é encontrar o caminho para aquele jardim adorável. Acho que este é o melhor plano, então come. Você vai comer outra coisa de novo sem saber? Tudo bem, você comeu as pedrinhas lá, os bolinhos lá, você cresceu e agora você vai voltar de novo ao seu tamanho lá que você quer. Soava como um excelente plano, sem dúvida, bem arrumado e arranjado, com simplicidade. A única dificuldade era que ela não tinha a menor ideia de como fazer isso, enquanto Alice espreitava ansiosamente por entre as árvores
Um pequeno latido agudo sobre sua cabeça a fez olhar para cima com um sobressalto. Era um enorme cachorrinho que olhava para ela com grandes olhos redondos e brilhantes. Ele estendia uma patinha, tentando tocá-la, porque ela era pequenininha, né? Então apareceu pequenininha, até me perdi, mas ela era pequenininha. Pobre coisinha, disse Alice com um tom carinhoso e tentou com força assobiar para ele, mas a menina estava tão terrivelmente assustada, pensando que ele poderia estar com fome e querendo comê-la, a despeito de todo o seu carinho. Sem saber o que fazer, ela apanhou um pedaço de pau e jogou para o cachorrinho. Cachorrinhos gostam de correr atrás de pauzinhos, né? Em consequência, o cãozinho pulou no ar e com um ganido de prazer e investiu contra o pau, como se o temesse. Alice mantinha-se escondida atrás de uma moita, para evitar de ser avistada, e no momento que apareceu um outro lado, um filhote deu uma outra corrida contra o galho, acabando por tropeçar nele, mesmo na sua pressa de apanhá-lo. Então Alice, como se estivesse brincando com uma carroça e esperando a qualquer momento ser esmagada sob seus pés, correu para perto da moita novamente. Daí o filhote começou uma série de pequenos ataques aos galhos, correndo vários pouquinhos para frente de cada vez e voltando para trás bastante depois, latindo rouco todo o tempo até que acabou sentando ofegante, com sua língua para fora da boca e seus grandes olhos semicerrados, né? O cachorrinho, quando ele tá com a língua para fora, é que ele tá trocando calor, né? Ele tá se refrescando. Aquela parecia uma boa oportunidade para Alice fazer a sua escapada e ela então fugiu, correndo até estar muito cansada e sem ar, até que o latido do cãozinho soasse bastante fraco ao longe. Mesmo assim que lindo filhotinho ele era, quase te comeu, né, menina? E aí você ainda fala que beleza, ponto de vista, né? Disse Alice enquanto apoiava-se em uma flor para descansar, abanando-se com uma das luvas. Eu gostaria de ter-lhe ensinado alguns truques, se ao menos tivesse o tamanho certo para isso. Oh, puxa, eu quase esqueci que tenho que crescer novamente, né? Ela tá pequenininha, né? Então ela vai ter que comer alguma coisinha lá para ela crescer. Deixe-me ver como é que se faz isso. Eu acho que deveria comer ou beber alguma coisa ou outra, mas a grande questão é o quê? O quê? A grande questão certamente era o quê? E Alice olhou para o seu redor, para as flores e gramas, mas não pôde ver nada que parecesse a coisa certa para comer ou beber nessa circunstância. Como ela sabe? Como ela saberia qual que é a coisa certa para comer nessas circunstâncias? Quando a gente encolhe, toma uma poção, beba-me, e ela diminui, depois come um bolinho, cresce, depois come um outro negocinho, e aí acontece tudo de novo, né? Mas como que ela saberia o que era, né? No mundo mágico, né? No mundo das maravilhas aqui, né? No país das maravilhas, onde tudo acontece. Ia dar uma olhada... Circunstâncias. Mas o que? Olhou ao seu redor para as flores e gramas e não pôde nada certo para comer ou beber nessa circunstância. Havia um grande cogumelo... Eita, cogumelo. Pera, cogumelo não. Cogumelo no Mário dá bom, né? Mas aqui será que vai dar bom? Crescendo perto dela, quase à mesma altura de Alice, que ela estava pequenininho, um cogumelinho lá. Ao dar uma olhada sobre ele, de ambos os lados e ainda atrás dele, ocorreu-lhe que ela poderia também dar uma olhada sobre ele. Ela esticou-se na ponta dos dedos e olhou sobre a margem do cogumelo. Seus olhos imediatamente avistaram uma enorme lagarta azul sentado no topo da planta, com os braços cruzados, certamente fumando um narguile. Narguile era tradicional. Gente, ela comeu cogumelo. Não é possível. Havia um grande cogumelo crescendo perto dela, quase que na mesma altura de Alice, e ao dar uma olhada sob ele, de ambos os lados e ainda atrás dele, ela deu uma voltinha lá, e ocorreu-lhe que ela poderia também dar uma olhada sobre ele. Ela olhou, rodou. Sobre ele quer dizer, sob quer dizer por baixo, sobre quer dizer sobre, então talvez ela esteja olhando por cima.
Ela esticou-se na ponta dos dedos e olhou sobre a margem do cogumelo. Seus olhos imediatamente avistaram uma enorme lagarta azul sentada no topo da planta, com os braços cruzados, calmamente fumando um narguile. Uma lagarta, ela pode fumar um narguile, gente. É a coisa mais tradicional, a coisa mais tranquila que existe no mundo. Não dando bola nem para ela, nem para mais nada. Ele tava lá fumando o narguilezinho dele lá. Ele tava lá fumando o narguilezinho dele, essa lagarta. E aí, minha gente, terminamos o capítulo número 4, quando Alicinha encontra essa figura muito corriqueira que a gente vê em todas as portas de adega por aí. Terminamos o capítulo 4. A gente está aqui contando aqui 45 minutos já, um pouquinho menos. 45 minutos de podcast aqui desse programa do Leitura Comentada. Leitura Comentada é isso, a gente volta, a gente lê junto, a gente se diverte, a gente se confunde, a gente se estressa, a gente pensa que é uma coisa, a gente dá papo reto, a gente faz de tudo aqui. Porque o Leitura Comentada é uma troca de ideias, é uma troca de experiência, eu e você, é nós aqui lendo, eu leio pra você, você se diverte daí, eu me divirto daqui, e a gente vai assim, a gente vai correndo, a gente vai fazendo. E eu tô muito empolgado, gente, eu tô muito empolgado por terminar esse livro, mas a gente não tem pressa pra isso, a gente terminou o episódio 4 agora, pode ser que a gente leve 10 episódios mais pra terminar essa obra, eu não sei dimensionar aqui pra você, também porque é a primeira vez que eu leio esse livro, eu não li ele antes, nós estamos lendo juntos, e eu tô lendo junto com você, eu tô conhecendo, eu tô apanhando, e vamos crescer, gente, vamos crescer juntos, gente, vamos seguir esse caminho do desenvolvimento pessoal, da prosperidade. Eu sou o Marcelo Bresciani, e se você ainda não deu um like nesse vídeo, dá um like aqui embaixo, não saia assim, dá um like num vídeo, porque isso me ajuda muito. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque isso também ajuda pra caramba a fazer com que o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. E eu, como falei, eu sou o Marcelo Bresciani, eu fico por aqui e vejo você no próximo episódio, no episódio 5, Conselho de uma Lagarta, como se lagartas dessem conselhos.